Muitas pessoas se perguntam se elas falarem com Deus, será que Ele vai ouvir? Mas por que eu faço as minhas orações e Ele não responde? Quando a gente lê a Bíblia, repara que no Antigo Testamento os homens precisavam recorrer ao sacerdote para que o sacerdote falasse com Deus. E hoje em dia, muitas pessoas correm para o pastor, para o obreiro, para o diácono, para o presbítero e pedem ajuda para falar com Deus. Afinal de contas, nós temos acesso a Ele? Ele nos ouve? O que a Bíblia diz sobre falar com Deus? Esse é o episódio de hoje, que está começando agora. Meu nome é Daniel Brunet, eu sou jornalista, especialista em marketing de posicionamento e mensageiro do Livro das Histórias Eternas. Vim aqui mais uma vez compartilhar com você um conhecimento para que você se torne uma flecha. E hoje, que é sexta-feira, dia do quadro O que a Bíblia diz sobre, eu estou falando sobre falar com Deus. O que o Livro das Histórias Eternas fala sobre esse assunto? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Jeremias 33, 3. Estou pegando aqui um livro que está no Antigo Testamento. Muita coisa muda do Antigo para o Novo, eu vou te explicar hoje. Muda e impacta a sua relação com Deus. Mas olha só o que está escrito em Jeremias 33, 3. Você já abriu sua Bíblia? Aliás, quando você acompanha aqui o quadro que a Bíblia diz sobre, você abre a sua Bíblia, anota o que a gente está falando, isso é muito importante. Acompanhar a leitura, às vezes você não pode, eu entendo, está em deslocamento, está dirigindo, ok. Mas se você puder, é importante acompanhar a leitura e anotar o que você está aprendendo. Assim você fixa o conhecimento e dificilmente vai se esquecer. Se a gente não anotar, a gente esquece. Então, passe a rabiscar o que você puder, ou então faça uma anotação virtual, mas anote, porque isso ajuda a fixar o conhecimento. E eu quero te pedir para você curtir esse vídeo, já deixar aqui a sua curtida, o seu like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. Com 2 cliques, coisas simples de fazer, você ajuda a impulsionar essa mensagem do bem. Mais pessoas serão alcançadas porque o YouTube entende que se tem pessoas curtindo o vídeo é bom e precisa ser distribuído, entregue para mais pessoas. Conto com você, flecha. Muito importante a gente caminhar junto, um ajudando o outro. Estou aqui compartilhando conhecimento e você ajudando a ampliar o alcance da mensagem do bem. Vamos lá. Jeremias 33, 3 diz assim, Jeremias era um profeta daquela época. E ele fala, pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas. Quem está falando isso? Vamos voltar no anterior. Assim diz o Senhor que fez a terra, que a formou e a estabeleceu. O Senhor é seu nome. Aí 2 pontos. O profeta Jeremias está dizendo ao povo algo que Deus falou com ele. Essa é a função do profeta. Ouvir a voz de Deus e compartilhar com as pessoas. E aqui ele dá uma ordem clara. Deus está dizendo ao povo, e se essa palavra ficou registrada e chegou até aqui, essa palavra é para você. Não é coincidência, não é por acaso que você está aqui assistindo esse vídeo. Deus está dizendo para você agora, pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Ou seja, existe uma conexão, existe um caminho para que você fale com Deus. E o próprio Deus está te dizendo, me faça perguntas. E eu vou te contar o que está por vir. Existe um caminho aberto entre você e o Todo-Poderoso Deus, o Criador do Universo, o roteirista da sua vida. A grande mudança do Velho Testamento para o Novo Testamento é que Jesus vem em carne e osso e cumpre o propósito de vida dele. Ele nos conecta diretamente ao Pai por meio da sua ressurreição. Se antes os homens do Antigo Testamento
precisavam recorrer aos profetas para ter uma ligação com Deus, agora já não precisam mais, porque Jesus é essa conexão. Basta que você tenha fé no seu coração. Eu vou falar sobre isso ainda hoje. Ore, fale diretamente com Deus, diante das pessoas, sozinho no seu quarto, em pé, ajoelhado, isso não importa. O que importa é que você tenha fé. O que é fé? É a certeza do que você não vê. Fé é a convicção de que se eu fechar os meus olhos e fizer uma oração começando, Deus, eis-me aqui, eu quero falar contigo, eu tenho convicção que Ele está ouvindo o que eu estou falando, que eu posso perguntar sobre o futuro e Ele vai me contar, porque se está escrito no livro das histórias eternas, é verdade. Jesus te conectou diretamente com Deus. Você não precisa de intermediários para falar com Ele. Você só tem que falar com fé. Eu vou compartilhar mais alguns versículos para fortalecer a sua fé. Eu quero que você abra comigo em Hebreus 11, versículo 6. Eu acabei de te falar isso, eu vou reforçar essa lição. Hebreus 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, 6 é muito claro. Sem fé é impossível agradar a Deus e Ele recompensa aqueles que o buscam. Tem uma outra versão que diz: pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você precisa acreditar, ter fé. Ah, mas eu não estou vendo. Por isso que é fé. Fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Existe um Deus que te criou, que te deu uma mensagem, que te deu um propósito para você estar aqui, que te deu direção. Você precisa crer que Ele existe e que Ele está te ouvindo. Eu vou te dar mais um versículo para aumentar a sua fé. Mateus 6, do versículo 7 ao 8 diz: quando orarem, olha só, quando orarem, não fiquem repetindo frases vazias como os pagãos. Pagãos são aqueles que não acreditam em Deus, não servem a Deus, aqueles que têm muitos deuses e nenhum deles é o Santo de Israel, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos, mas sejam iguais a eles. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Olha só, tem gente que está sempre fazendo a mesma oração: Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá isso, e nunca vem. E fica repetindo, e nunca vem. Sabe por quê? Porque está pedindo errado, está pedindo aquilo que Deus nunca prometeu. Muitas pessoas se decepcionam por Deus por conta da ignorância. Ah, se Deus existe, Ele vai fazer isso na minha vida. Só que às vezes isso é um presente que você não tem capacidade de suportar. Vou te dar um exemplo. Quantas pessoas ganharam na loteria milhões e milhões e depois ficaram pobres? Ganharam milhões e milhões e o dinheiro trouxe divisão na família, trouxe morte na família. Ah, mas o dinheiro é bom, é maravilhoso. Só que na mão da pessoa errada, ele pode virar uma arma. Então Deus não vai dar aquilo que pode te estragar. Por isso não adianta ficar pedindo repetidamente. A gente não vai convencer Deus pelo cansaço. Não, uma hora Ele vai ceder. Não, você tem que pedir aquilo que Ele prometeu, aquilo que está na Bíblia, aquilo que Ele diz que vai fazer. Eu acabei de ler para você Jeremias. Jeremias fala: pergunte-me sobre o futuro. Isso você pode pedir. Está aqui, ó. Eu vou até ler de novo. Clame a mim e eu responderei. E lhe direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Coisas que ainda vão acontecer. Essa é uma outra versão. Peça certo. Ele ouve, Ele faz. O Deus Todo-Poderoso, o roteirista da sua vida, aquele que criou os limites da terra, está pronto para te ouvir. Se você pedir certo, Ele vai te dar. Com fé, convicção de que Ele é capaz. Todo-Poderoso Deus. Mais um versículo, Romanos 8, do 26 ao 27, diz assim: o Espírito Santo de Deus, nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Verdade. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos
inexprimíveis. Olha, essa aqui é uma dica que vale ouro. Às vezes você não sabe o que pedir a Deus. Ore em línguas. O que é orar em línguas, Daniel? Não sei o que é isso. É você falar palavras que não fazem sentido pra gente. Parece que é uma outra língua. Ah, Daniel, mas olha, eu vou combater aqui mais um misticismo religioso, tá? Ah, mas eu nunca senti esse toque de poder porque o Espírito Santo de Deus não veio sobre mim. Tem gente que cai nesse engano, que é o engano do diabo. Deixa eu lhe contar uma coisa. Jesus disse que o Espírito Santo cairia sobre vocês. E sabe quando que isso aconteceu? 40 dias depois da ressurreição, chamado Pentecostes. O Espírito Santo já está sobre nós. Você não precisa que ninguém toque em você. Você não precisa que nada maravilhoso, espetacular aconteça para que você fale em línguas. Essa é uma arma que vai te fazer vencer o mal. Daniel, então o que eu tenho que fazer? Você tem que conscientemente, que para mim a fé é racional. É racional. Conscientemente você tem que falar palavras que você não entende. Você já deve ter visto várias vezes, a pessoa começa a orar em línguas, palavras que você não conhece. Ah, Daniel, mas aí é a minha cabeça. Claro que é a sua cabeça. Só que é o seguinte, é um ato de fé. Se você faz algo que não faz sentido, porque a Bíblia diz para você fazer, é porque você tem fé. O Espírito Santo de Deus já foi liberado, já está te acompanhando. Ele já é teu conselheiro. Você não precisa de uma manifestação, um tremor de terra para começar a falar em línguas. Você precisa abrir a sua boca de forma racional, começar a falar em línguas. Porque se você não sabe o que pedir, às vezes você está sem vontade de orar. Estou sem vontade, estou triste. Começa a falar. Língua que você não entende. É o ato de fé que faz a diferença. Quando você está falando em línguas que você não entende, as línguas estranhas, Deus está entendendo, olha, Ele quer se conectar comigo, Ele acredita que eu existo e que eu posso entender isso, aí o Espírito que habita em você se comunica com Deus. É assim que funciona. Fé é isso. Ah, mas se eu fizer na frente das pessoas, as pessoas vão rir de mim. O que você prefere? Que as pessoas riam de você ou que Deus não ouça aquilo que você precisa? Ele sabe, mas você tem que pedir. Então não se importe com a opinião das pessoas, importe-se em falar com Deus. Ele está pronto para te ouvir e te ajudar. Eu vou ler de novo esse versículo, Romanos 8, 26, 27, diz assim: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o seu ajudador. Se você acioná-lo, ele vai falar por você. Não deixe de usar essa grande estratégia. Vamos lá para mais um versículo. 1 João 5, 14 a 15 diz assim: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos algo de acordo com sua vontade. Como que eu sei a vontade de Deus, Daniel? Lendo a Bíblia. Está aqui. O Manual da Vida. O Livro das Histórias Eternas. Está tudo aqui. Então, se você pede algo que Ele prometeu, que é a vontade dEle, qual é a vontade de Deus? Que você seja feliz, que você seja próspero. Ele tem planos de bem e não de mal. Que você tenha uma família, que você tenha paz. Jesus deixou a paz de presente para você. É isso que você precisa? Sustento, provisão? Ele prometeu, está aqui. É só você pedir de acordo com a vontade dele. Olha, Deus, está escrito aqui na Bíblia que essa aqui é a recompensa, essa aqui é a promessa. Então eu quero. É assim que funciona. De forma racional. Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. É só você não pedir aquilo que Ele não prometeu. Tem gente que fala, deixa aquela irmã viúva porque eu quero casar com ela. Deus não vai fazer isso. Se ela ficasse solteira, é a mulher da minha vida, mas ela está casada. Deus não vai se meter nessa confusão que você está criando. Deus só dá aquilo que Ele prometeu. Não adianta você ficar insistindo em coisas que Ele nunca disse que te daria. E também não adianta pedir aquilo que, se você receber, vai acabar estragando a sua vida e o seu caminho. Deus te ama, Ele cuida de você como um bom pai. Ele quer o seu melhor. Ele jamais vai permitir que algo chegue na sua vida para estragar o seu caminho.
Ah, mas a minha vida é muito difícil, eu estou sofrendo muito. Sabe por quê, querido? Sabe por quê, querida? Porque está na hora de aprender com o sofrimento, está na hora de aprender no meio do vale. Não se vence luta sem lutar. Não existe campeão que não entra no ringue. Para você crescer, você precisa enfrentar e superar e atravessar o vale do medo, o vale da dúvida, o vale da dificuldade. Deus está contigo, mas para você crescer, você precisa passar na prova. Aprenda com tudo que está à sua volta, porque tudo existe para cooperar para o seu bem, que pode ser o seu amadurecimento, que pode ser o seu crescimento profissional, emocional. Todas as situações da vida carregam lições que vão te fazer subir de nível. Agora, se você ficar reclamando, murmurando, falando que Deus não existe, você está perdendo a chance de aprender. Em vez disso, use a mais poderosa das armas que nós temos, a oração. Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Deus, abre os meus olhos. Espírito Santo de Deus, conduza-me até a solução. Dai-me força para que eu possa vencer. Começa a pedir o que Ele te prometeu. Sempre estarei contigo. Sempre estarei contigo, diz o Senhor. Coragem, força. Pegou? Tá fazendo sentido? Maravilha. Se você não curtiu o vídeo ainda, curta agora. Se você não se inscreveu no canal, o momento é esse. Aproveita, vai lá e inscreva-se. Torne-se gratuitamente meu aluno e minha aluna aqui nesse canal, onde eu falo sobre comunicação, posicionamento e sobre as lições do livro das histórias eternas. Aqui, você se torna uma flecha afiada. Flecha só para no alvo. Essa palavra flecha, ela vem de um versículo, Isaías 49:2, que diz que nós somos como uma flecha na aljava do Senhor, que é onde as flechas são guardadas. Agora, a aljava é de Deus. Se nós somos flechas na aljava de Deus, Ele é o arqueiro. E Ele está esperando o momento certo para te lançar rumo ao alvo. Você recebe essa palavra? Você acredita nisso? Coloca assim nos comentários. Sim, eu acredito. Declare publicamente aquilo que você acredita. É assim que a gente exerce a nossa fé. Essa é uma das formas, há muitas outras. O último versículo de hoje que eu quero ler para você, Salmos 46:10. Isso aqui é muito importante, não deixei para o final por acaso. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Isso aqui é para você que está esperando uma resposta de Deus e parece que Ele não te ouve. Parece que a resposta não vem, parece que tudo está dando errado. Parece que Deus saiu de férias e esqueceu de você. Deixa eu lhe contar uma coisa, flecha. Deus nunca perdeu uma batalha. Não vai ser a sua que Ele vai perder. Aquiete-se. Ele é Deus. Ele sabe a hora certa. Ele sabe onde está a porta de saída. Ele sabe onde está o caminho que vai te levar para os dias felizes. Aquieta o seu coração e entenda que Ele é Deus. Ele não perdeu o controle sobre a sua vida. Lembre-se do caso de José, vendido pelos irmãos como escravo. Daniel foi parar na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro de uma fornalha. Todos saíram de lá, todos venceram, todos ganharam histórias para contar, porque todos eles conheciam e confiavam em Deus. Aquieta o seu coração. Ele é Deus. Ele sabe a hora que vai te levantar. Quero te agradecer por você ter ficado comigo até aqui e te lembrar que falar com Deus é possível, é necessário e é a maior arma que você pode usar. Não abra mão de falar com aquele que conhece a sua história, com aquele que já viu o seu futuro, com aquele que pode te guiar pela estrada que você tem que andar. Não abra mão de falar com quem sabe de todas as coisas. Nada sai do controle daquele que criou os limites da terra. Guarde essa verdade no seu coração. A gente vai se ver em breve em mais um vídeo aqui no YouTube, no Instagram ou quem sabe em algum evento pelo Brasil. Que Deus te abençoe, te faça prosperar. E eu desejo, flecha, saúde e paz. Tchau. A Nova Influência, a minha escola de comunicação, a minha escola de marketing digital, a minha escola de posicionamento está à sua disposição. Se você quer aprender mais sobre isso, como criar conteúdo,
como crescer no Instagram, como crescer no YouTube, como se comportar da forma certa para causar uma boa impressão, como usar estratégias digitais para crescer. Tudo isso está na Nova Influência. Eu vou deixar a descrição aqui embaixo. Aí você clica no link, vê lá a página e se inscreve. Você pode começar hoje mesmo a mudar completamente o rumo da sua vida, a mudar completamente o rumo da sua comunicação e do seu posicionamento. Basta você investir em você. Invista em você. Durante um ano a gente vai caminhar junto na Nova Influência, você vai aprender muita coisa que está lá. Inclusive, eu subi a palestra do meu irmão Thiago Brunet, que ele deu na Chave de Ouro, e ele fala sobre como falar com sabedoria, sobre como se manter no auge, porque às vezes muitas pessoas conseguem um resultado bom, mas logo somem. Como você se mantém no alto? Tem uma aula sobre isso. Também tem aula do Tiago Fonseca, que fala sobre influência. Tem aula do Marco Rodrigues, e ele fala sobre conexão, incrível. Tem aula da doutora Érica Belon, uma neurocientista que ajuda CEOs, executivos a trabalharem em alta performance. Está tudo lá na Nova Influência. É só você clicar, se inscrever e começar a estudar hoje mesmo. Começar agora a mudar a sua vida.